tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, versículos 4 e 5. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindas a Fé e Tulipas, e hoje a gente vai estar continuando a nossa série sobre o livro Identity Theft, o Ladrão de Identidade, e hoje a gente vai falar sobre como nós somos membros do corpo de Cristo. Isso é super legal porque, como a gente vai ver, tem vários âmbitos muito legais sobre esse assunto, mas eu já tô indo na frente de mim mesma, então lembrando que no final desse vídeo vai ter um versículo pra gente estar memorizando juntas e também vai ter algumas perguntinhas pra gente estar refletindo durante essa semana. E isso tem em todos os outros vídeos dessa série, que estão todos numa playlist aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos ver sobre como nós somos membros do corpo de Cristo. Então, eu achei muito engraçado que essa autora começou esse capítulo falando sobre quando teve o furacão Katrina, alguns alunos e pesquisadores da faculdade de Harvard chamaram ela para uma entrevista para ver como que estava a saúde mental, como que ela estava com toda essa questão. E ela conta que eles perguntaram: para quantas pessoas você confortavelmente iria pedir um copo de açúcar? E ela fala: umas 100 pessoas. E aí perguntam, na sua comunidade, para quantas pessoas você teria tranquilidade de compartilhar os seus sentimentos e os seus pensamentos? E ela continua dizendo, o mesmo número, 100 pessoas. E a questão é que ela pôde dizer isso com tranquilidade porque ela era parte de uma igreja, ou seja, ela tinha irmãos e irmãs em Cristo para quem ela tinha tranquilidade de pedir seja um copo de açúcar ou um conselho sobre a vida dela. E aqui tem um exemplo sobre como funciona a família de Cristo. A gente tem a liberdade e o conforto de pedir desde um copo de açúcar até um conselho. Então, isso é algo incrível. Mas a questão é que muitas vezes a gente se perde nessa questão de entender que nós somos membros do corpo de Cristo. Porque, como a gente vai ver, existem 4 ladrões dessa nossa identidade. Então vamos falar mais deles. E o primeiro ladrão dessa identidade surge quando a gente começa a pensar que o nosso relacionamento com Deus só é pessoal. Claro que tem uma parte do nosso relacionamento com Deus que é pessoal, ou seja, a leitura bíblica e a oração privada. Mas tem uma parte que ela também é extremamente em conjunto. Então, quando a gente começa a pensar que nós estamos mais perto de Cristo quando estamos longe da igreja, aí aconteceu o primeiro roubo da nossa identidade. O segundo ladrão de identidade chega quando a gente começa a pensar que a nossa personalidade não se encaixa com a igreja. Muito provavelmente você já viu aqueles testes de personalidade ou quiz, tanto no Facebook quanto no Instagram e outras redes sociais. E todos eles você fala um pouquinho de você, responde algumas perguntas e depois eles falam algo sobre você. Seja com quem você vai casar, com qual personagem de algum filme você parece mais, se você é extrovertida ou introvertida e várias outras coisas. Mas a questão é que esses testezinhos, eles não têm autoridade nenhuma para dizer quem nós somos. Mas a questão é que somente Deus tem autoridade de dizer quem nós somos e o que a gente precisa para ser feliz. Então, se você pensa que você é introvertida e por causa disso a igreja não combina com a sua personalidade, a sua identidade acabou de ser roubada. O terceiro ladrão de identidade acontece quando a gente pensa que a gente já é parte de uma comunidade, que a gente tem coisas em comum e não precisa da igreja. Tem muita gente que prefere ficar sozinho, isolado e não ter muito contato. Mas também tem aquelas pessoas que querem fazer parte de comunidades com aquilo que ela tem de comum com outras pessoas. Provavelmente você já viu no Facebook que existe grupos de mamães, grupos de pessoas que torcem para algum time, pessoas que assistem aquela série. Existem milhares desses grupos em que milhares de pessoas se unem porque elas têm alguma coisa em comum. Existem milhares desses, existem até sobre assuntos espirituais, por exemplo, grupos de estudo bíblico ou mulheres que são voluntárias em algum ministério e assim vai. E esses grupos surgem porque as pessoas têm algo em comum. Mas surge um grande problema quando a gente pensa que a gente só pode se relacionar com pessoas que estejam nesses grupos de coisas em comum conosco. E eu achei muito interessante que ela diz assim: diferente das comunidades que a gente escolhe, a igreja local é uma comunidade de pessoas que Deus escolheu para nós, para a glória dele e para o nosso bem. Então, se você acha que as pessoas da igreja não gostam de você o mesmo tanto que as pessoas da academia gostam,
você está acreditando numa mentira. E o quarto ladrão de identidade acontece quando a gente acredita que a gente tem que focar só na nossa família de sangue e não na nossa família espiritual. Sim, nós somos filhas, mães, esposas, irmãs, e nós temos que amar e cuidar daqueles que são próximos a nós, daqueles que compartilham o mesmo sangue que nós. Mas também a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cuidar só deles. Porque ao mesmo tempo que nós temos uma família de sangue, nós também temos uma família espiritual que vai estar conosco durante toda a eternidade. E a gente tem que ter certeza que a gente não está negligenciando a comunhão na igreja. Eu achei interessante que ela disse também: se você já disse para si mesmo, eu sou a mãe de 3 crianças pequenas, eu volto para a igreja daqui a alguns anos, a sua identidade foi roubada. Então agora que a gente viu quais são os ladrões dessa identidade, vamos ver qual que é a verdade sobre a nossa identidade como membros do corpo de Cristo. Já no primeiro livro da Bíblia, a gente vê que quando Deus criou o homem, ele disse que não é bom que o homem esteja só. E ali Deus não estava querendo dizer apenas sobre a questão do casamento, mas também a questão da igreja, porque nenhum de nós podemos viver isolados. Nós devemos viver dentro de uma comunidade. É por isso que Deus falou para Adão e Eva povoarem a terra. E também quando a gente segue a história, a gente vê sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles tinham comunidades. E é por isso que aqueles que verdadeiramente adoram a Deus não vivem como indivíduos, eles vivem como um grupo de servos de Deus. E é muito interessante que já no Novo Testamento a gente vê isso com muita clareza. Por exemplo, Jesus tinha 12 discípulos que, como a gente vê, eles não eram pessoas que tinham muitas coisas em comum. Mas porque eles seguiam a Cristo, eles já estavam juntos e lutando pelo mesmo propósito. E também quando a gente vê no livro de Atos falando sobre a comunidade da igreja, a unidade que a fé traz. Então a gente vê claramente como que a Bíblia como um todo chama todos os cristãos a viverem em comunidade. E também é muito interessante que algumas das metáforas que a gente vê que a Bíblia usa em relação à igreja são de planta, edifício e corpo. Ou seja, elas mostram que necessariamente quando nós estamos conectados em Cristo, nós estamos conectados com outras pessoas. Porque em um corpo não tem como o pé só estar ligado com a cabeça. Tem vários outros membros do corpo que têm que estar ligados. Numa árvore a gente vê que um ramo pode estar para esse lado, mas também está conectado com o ramo que está do outro lado. Num edifício, estão todos conectados juntos. Então, assim, a igreja está toda conectada. Aqueles que são verdadeiros filhos de Deus vivem junto com a comunidade dos filhos de Deus. E uma coisa que a gente precisa ter em mente é de que a igreja não é uma construção social, a igreja não é uma coisa que alguém inventou. A igreja foi estabelecida por Cristo, é protegida e nutrida por Cristo, é governada por Cristo e é para a glória de Cristo. Então, a igreja acaba que não é algo opcional, é algo que nós fazemos parte desde o momento que nos convertemos, porque nós somos enxertados na família de Deus. E assim, ser membro da Igreja de Cristo é uma identidade fundamental de todo cristão. Então, como que a gente pode viver essa identidade? Para isso, a gente vai ver 4 pontos. O primeiro é: se junte a uma igreja local. Então, para isso, busque uma igreja que tenha uma confissão de fé bíblica. Isso já fica no site de quase todas as igrejas, que fica escrito o que nós cremos. Então, você clica lá e vai ter uma confissão de fé. Então, se essa confissão de fé for bíblica, já é um bom sinal. E também, se essa igreja prega a palavra de Deus fielmente. E se ela tem uma liderança bíblica. Então, isso são coisas que você precisa ter em mente quando estiver procurando uma igreja. E para isso, esteja disposta a servir, esteja disposta a amar aquela igreja. Como a gente está vendo no estudo que a gente está fazendo em Filipenses, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista o estudo bíblico sobre Filipenses 2, que fala bastante sobre esse assunto que a gente está conversando aqui. Então a questão é: nós como crentes não podemos fazer nada por partidarismo ou nada procurando o nosso próprio bem, porque não foi isso que Cristo fez. Jesus, ele se sacrificou e morreu pela igreja. Então, nós devemos estar dispostos a fazer o mesmo, porque Jesus, ele é o nosso padrão, ele é nosso exemplo. Então, a gente não tem que estar olhando para ver como que outras igrejas estão fazendo, como que o mundo está fazendo, mas a gente tem que ver o padrão de Cristo e seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. E eu acho muito interessante que ela disse: na igreja, nós trabalhamos e adoramos ao lado de pessoas que estão mutuamente comprometidas com aquele que a nossa alma mais ama. Então, é na igreja que a gente vive a nossa verdadeira identidade. Segundo, se submeta aos líderes da sua igreja. A igreja está debaixo da própria liderança e governo do Senhor Jesus. E para isso, o Senhor Deus nos deu pastores e líderes para a gente também estar se submetendo a eles.
Então, para isso, abre a sua Bíblia em Hebreus 13, versículo 17, que diz assim: Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vós outros. Então, é um mandamento bíblico para nós estarmos sendo submissos aos nossos pastores, porque eles prestam contas ao Senhor Jesus. E a questão é que quando nós estamos debaixo de pastores e líderes piedosos que amam o Senhor Jesus de todo o coração, nós estamos nos submetendo ao próprio Cristo. Então é muito importante que nós estejamos submissos aos nossos líderes, porque assim estamos sendo submissos ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós somos muito rápidos para falar mal de alguma coisa que está acontecendo, mas poucas vezes a gente se dispõe a colocar o joelho no chão e simplesmente orar ao Senhor para mudar alguma situação. Então é isso que a gente precisa fazer, porque o Senhor Jesus ama e protege a igreja. Então a gente tem que estar orando pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pelos pastores e também estar orando com os nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão lá dentro. Ou seja, como a própria palavra nos diz, a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso faz parte da igreja e a oração é vital para tudo isso. E o quarto ponto: apoie a sua igreja em louvor e em seu trabalho. Ou seja, quando está na hora de cantar, levante a sua voz e cante ao Senhor. Se está na hora de orar, ore com todo o seu coração. Se está na hora de ouvir o sermão, escute com toda a alegria. E também esteja presente nas reuniões da sua igreja e esteja disposto a servir lá dentro. Porque muito antes da gente nascer, o Senhor Deus já tinha escolhido quais seriam os nossos dons e aonde na igreja que a gente iria usá-los. Então, se você gosta de crianças, ajude as mães que estão com crianças pequenas. Se você gosta de cozinhar, faça uma refeição para alguém da sua igreja. E se você gosta de falar, esteja lá na frente recebendo os visitantes, faça ligações, fale com alguém que faltou à igreja, pergunte por que ela faltou para ver se ela está bem, como que ela está. Se o Senhor te deu o dom da liderança, comece um estudo bíblico com outras meninas da sua igreja para ter certeza que elas estão sendo fortalecidas junto com você. E também esteja pronta para receber o amor e o carinho e o cuidado de outras pessoas da sua igreja. Porque na igreja nós damos os nossos dons e também recebemos os dons de outras pessoas. Então assim, nós vivemos como corpo. Então, a nossa identidade está intimamente conectada com o povo de Deus, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E o versículo que a gente vai memorizar essa semana é 1 Coríntios 12, versículo 18, que diz assim: Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. E algumas perguntinhas para a gente refletir, lembrando que elas vão estar todas aqui embaixo nos comentários. A primeira é: qual dos 4 tipos de ladrão de identidade que a gente discutiu é mais comum na sua comunidade e talvez na sua vida? E a próxima pergunta: como que você experimentou as bênçãos de ser parte de uma igreja? E por que às vezes pode ser difícil ser membro da igreja? Próxima pergunta: a gente discutiu 4 formas de que a gente pode viver a nossa identidade na igreja. Qual desses você acha que ainda precisa crescer na sua vida? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que nós possamos estar prontas para servir as pessoas que são da igreja visível e invisível, e assim vamos estar juntos vivendo a comunidade que o nosso Deus plantou para nós. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, também se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo.